Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos nesta tarde, amém? São exatamente 17 horas e 32 minutos. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta tarde, amém? Nós sabemos que a palavra, ela constrói, ela é viva e eficaz. Ela traz à existência as coisas que não existem. Onde tiver dois ou mais reunidos, no nome do Senhor Ele estaria. Nesse momento eu quero estar orando para que Deus venha se fazer presente nesta live, porque toda honra, toda glória, todo louvor, adoração seja dada a Deus. Senhor Deus, neste momento apresento esta live, a tarde da bênção, a tarde da vitória, a tarde aonde com certeza o Senhor falará conosco, o Senhor nos dará a direção, o Senhor vai nos instruir, nos guiar. Assim, Pai, nesse momento, todo o projeto das trevas, no individual, coletivo, local, nacional e cósmico, seja paralisado, seja neutralizado. Há poder, Pai, na Tua palavra, há poder, Senhor, no Teu sangue, há poder, Senhor, no Teu nome. Assim, Pai, que este momento seja para a honra, louvor, adoração do Teu nome. Que todos que aqui estão, todos que vão ouvir esta live, que sejam abençoados, tocados e impactados por Ti. O Senhor conhece perfeitamente todos que aqui estão. Assim, Pai, nesse momento, que o Senhor venha me dar inspiração, que o Senhor venha colocar as palavras na minha boca, pois eu creio que tudo que é ligado na terra é ligado no céu, o que é desligado na terra é desligado no céu. Assim, peço a Tua proteção, Senhor. Eu peço o revestimento, eu peço que o Senhor venha trabalhar fortemente neste momento, nesta live, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Seja bem-vinda, Lucimara Rodrigues. Seja bem-vindo todos que aqui estão. Pode ter certeza que vocês não estão aqui em vão. E a palavra do Senhor, ela virá realmente para a mudança, a transformação. Você que tem a tua Bíblia Sagrada, abra comigo no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo de número 6, o versículo é de número 8. Gálatas, capítulo 6, o versículo é o de número 8. E o tema desta tarde: por que a colheita vem? Gálatas, capítulo 6, versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus: o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então aqui praticamente está falando sobre a carne e o Espírito. Está falando que a nossa luta diária
é carne contra espírito. Espírito contra carne. Mas eu acredito que nós nascemos para ser instruído e guiado pelo Espírito. Então, quando nós somos instruídos e guiados pelo Espírito, nós estamos a caminho, a direção da vida eterna. Mas quando nós deixamos a carne ela comandar a nossa vida, nós sabemos, como diz a palavra de Deus, que será corrupção. E a palavra corrupção nós sabemos que é algo incorreto, algo errado. Sabemos que o errado sempre vai ser errado, o certo sempre vai ser certo. E com esta palavra corrupção, quando se diz a respeito de corrupção, nós lembramos que aqui em Gálatas também fala a respeito da vida pelo Espírito e a vida pela carne, carnalidade. Ou seja, a vida pela carne, carnalidade, nós deixamos que os desejos carnais tomem conta da nossa vida. Então, quais são aquilo que faz mal ao templo do Espírito Santo? Porque nós nascemos para ser templo do Espírito Santo, tabernáculo de Deus, veículo de Deus. Nós nascemos para ser sal e luz. Nós nascemos para ser pessoas espirituais. Apesar de sermos imperfeitos, nós caminhamos para a perfeição, ou seja, nós caminhamos para a vida eterna quando somos instruídos e guiados pelo Espírito Santo de Deus. E é interessante que você saiba que o teu fôlego, a tua respiração, é o Espírito. Então a Bíblia diz que se nós vencermos dentro, certamente nós vamos vencer fora. Por isso, maior o que está dentro do que o que está fora. Mas eu quero dizer de algo aqui que pode prejudicar a tua vida. Porque se você for guiado, instruído pela carne, pelos desejos carnais, certamente a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece ser delicioso, mas o fim é a morte. Eis que eu proponho a vida e a morte. A vida, o Espírito; morte, carne. Eis que eu proponho o caminho estreito, o caminho largo. E qual é o caminho estreito? O caminho da vida eterna. Qual é o caminho estreito? A Bíblia vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. De repente você que está me ouvindo, está me assistindo, está nesta live, de repente você começou a pensar, ou parou para pensar agora: não tem como eu ser uma pessoa espiritual. Não tem como eu ser uma pessoa guiada pelo Espírito de Deus.
Porque muita tentação, pastor. Esse mundo é terrível. De repente você está dizendo, mas esse mundo, pastor, tem muita maldade, tem muita injustiça. Mas nós estamos aqui para ser astro no meio de uma geração corrompida. Então nós estamos aqui para trazer o céu para a terra. Porque tudo vem dele, tudo é para ele, sem ele nada somos, nada podemos. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, para agradar a Deus, porque nós viemos dele. A nossa missão é amar ao próximo como a si mesmo, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Nós estamos aqui para imitar Jesus Cristo. E nós sabemos o poder que tem a palavra. O poder que tem aquilo que sai da Bíblia Sagrada. Aquilo que sai da Bíblia Sagrada é a boca de Deus. Eu costumo dizer que o livro, a Bíblia Sagrada, aquilo que está na Bíblia Sagrada são sementes. E nós sabemos que essas sementes pode restaurar, restituir, libertar. Essas sementes podem mudar a vida do ser humano que permitir. Porque nós sabemos que há o livre-arbítrio. E quem convence o homem, quem convence a mulher do erro, é o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo está aqui nesta tarde. O Espírito Santo está aqui para nos instruir, para nos guiar, para nos direcionar. E quem está entrando agora, eu fiz a leitura de Gálatas capítulo 6, versículo de número 8, que diz assim: o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então o que são realmente coisas carnais? A prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, ira, peleja, dissensões, facções, invejas, bebedices e orgias. Escuta, aquilo que muitas das vezes as pessoas elas acham normal, elas fazem mesmo, elas acham normal. Exemplo, adultério. Exemplo, a traição, a infidelidade. Então aquilo que nós achamos, quando nós estamos na carne,
quando nós estamos guiados pelos desejos carnais, nós achamos que o adultério é normal, nós achamos que a cobiça é normal, a traição é normal, a infidelidade é normal, mas nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Mas você é livre. Ou seja, você é livre se você quiser ser livre. Porque muitas pessoas acham que são livres. Muitas pessoas acham que estão vivendo a vida, que estão desfrutando da vida, mas estão prejudicando o templo do Espírito Santo. E o que destrói o ser humano, o que destrói o templo do Espírito Santo, é a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, ira, peleja, dissensão, facções, inveja, bebedices e orgias. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário é sagrado. Então, como você tem vivido? Se esta palavra não é para você, é para alguém, então você pode compartilhar esta palavra. Porque muitas pessoas estão se perdendo. Muitas pessoas estão cavando a sua própria sepultura. Muitas pessoas estão adiantando a sua morte. Eu acredito que esta palavra é uma palavra de exortação, uma palavra de correção, uma palavra onde nós temos que fazer uma autoanálise. E a Bíblia diz que quem está em pé tem que tomar cuidado para não cair, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Nós sabemos que a infidelidade, a traição, o adultério, ou seja, tudo aquilo que é errado, começa por uma simples brecha. E essa brecha, ela pode dar a legalidade. A legalidade para quem? Para o adversário, Satanás, o diabo, o inimigo, o acusador, a serpente, o pai da mentira. João capítulo 10, versículo 10. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então o adversário, como diz na palavra de Deus, ele vai fazer de tudo para jogar a verdade por terra. O adversário vai fazer de tudo para você aceitar a corrupção, para você aceitar a mentira, a infidelidade, a falsificação. O adversário, ele vai fazer de tudo para você realmente ter uma mente cauterizada. Porque uma mente cauterizada, ela faz errado, ela continua fazendo errado. E para ela está tudo normal. Para ela está tudo certo. A mente cauterizada, ela já não tem mais a presença do Espírito Santo.
ela não consegue mais ouvir o Espírito Santo. Nós sabemos que o mundo é um mundo de muitas vozes. E a pergunta que eu faço para você: qual é a voz que você tem ouvido? Será que você tem ouvido a voz de Deus? Ou você tem ouvido outras vozes? Vozes que estão te levando para a perdição, vozes que estão te levando para a imoralidade, vozes que estão te levando para a feitiçarias, vozes que estão te levando para o espírito da adivinhação, porque o espírito da adivinhação não é como o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo te dá a direção, o Espírito Santo te guia. E Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. E o espírito da confusão, o espírito da adivinhação, ele quer trazer o que? Bagunça. Mas o Espírito Santo de Deus, ele traz paz, ele traz conserto, ele traz mudança. Porque o Evangelho, o verdadeiro Evangelho transforma. O verdadeiro Evangelho muda a pessoa de dentro para fora. A palavra de Deus, quando a pessoa ouve, ela dá crédito, ela passa a mudar de comportamento, ela passa a mudar de atitude, ela passa a ter uma postura diferenciada. Por isso que o maior desejo de Deus é nos arrancar do reino das trevas e levar para a sua maravilhosa luz. Então eu creio que esta tarde é uma tarde de alta análise para a minha vida e para a tua vida. Olha o que diz em Gálatas, capítulo 6, versículo de número 6 e 7. E o que é instruído na palavra, reparta todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Então eu dei o tema aqui no começo, porque a colheita vem. Então a colheita, ela vai vir, ela vem. E a pergunta que eu faço: o que você tem plantado? O que você plantou? Eu repito, o que você tem plantado? O que você plantou? O que você tem feito com a tua vida? Porque nós sabemos que tudo se fez através da palavra. Haja luz e houve luz. E eu estou falando do livro sagrado, que é a boca de Deus. Eu estou falando do livro aonde eu estou falando de sementes. Porque a palavra de Deus é sementes. E se essas sementes estão caindo em terra fértil, vai nascer a planta. A planta vai se tornar uma árvore, e esta árvore se tornará uma árvore frutífera. E Deus quer que você seja uma árvore frutífera. Deus quer que você tome posse da palavra, pratique a palavra. Deus quer que você agrade a Ele. Deus quer que você resista à tentação. Você está entendendo? E é para você se levantar sim, como servo ou serva, como filho ou filha, como homem de Deus e mulher de Deus, se posicionar
lutando pela verdade e pela justiça. E você está sendo instruído nesta tarde pela palavra, porque certamente a palavra é a boca de Deus, é a bússola. A palavra é ativa, a palavra é viva, a palavra é eficaz. E você consegue, você vai conseguir vencer os desejos carnais. Porque você pode, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Seja bem-vindo, Alexandra, Marlene, Lana, Rosana, minha prima de São Paulo. Sejam bem-vindos. Então nós não devemos aceitar injustiça, nós não devemos aceitar a corrupção, nós não devemos deixar que a nossa carne fale mais alto do que o nosso espírito, porque se a carne falar mais alto que o espírito, nós vamos ter uma vida desequilibrada, nós vamos ter uma vida derrotada, uma vida fracassada, nós vamos ter uma vida de perdição. Eu creio que é conserto, não é remendo. Chega de remendo, é conserto. É tempo de fechar a brecha. Se você está deixando ser levado pela carne, pela carnalidade, pelo vício, você pode vencer através do Espírito Santo. Sabe por que você pode vencer? Porque um dia eu venci a maconha, um dia eu venci a cocaína, um dia eu venci o mundo da facção, um dia eu venci através do Espírito Santo de Deus, porque eu permiti o Espírito Santo mudar a minha vida. Eu permiti que o Espírito Santo me ajudasse a vencer as minhas imperfeições, os meus vícios. E se de repente você está numa prisão espiritual, escravo da carne, escravo do pecado, o Espírito Santo de Deus é poderoso para mudar a tua vida. O Espírito Santo é poderoso para mudar a tua trajetória. O Espírito Santo é poderoso para mudar a tua jornada. O Espírito Santo é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que você tem pedido e pensado. Quantos estão entendendo a palavra nesta tarde e podem glorificar Deus? A decisão tem que ser firmemente. Você tem que tomar uma decisão firmemente. Você tem que permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe fortemente na tua vida. Eu declaro nesta tarde que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar de uma forma impactante na tua vida, porque você não será mais o mesmo. Você será instruída pelo Espírito, guiado pelo Espírito. Escuta. Se você consegue fazer uma dieta, se você consegue fazer um regime, você também consegue vencer a prostituição, a impureza,
a lascívia, a idolatria, as feitiçarias, as inimizades, as porfias, os ciúmes, a ira, a peleja, as dissensões, as facções, as invejas, a bebedices e orgias, o adultério, a infidelidade. Só basta você entregar a tua vida ao Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo fará. Deleite-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Mateus 6,33: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Escuta, o inimigo vai dizer que você nunca vai conseguir. O inimigo vai dizer que você nunca vai vencer a carne. Mas Deus, se Ele venceu, nós também podemos vencer. No mundo tereis aflições, mas eu venci, você também pode vencer. A pergunta é: o que tem falado mais alto na tua vida? A carne ou o espírito? Quem tem comandado a tua vida? As vozes, porque o mundo é um mundo de muitas vozes. A carne ou o espírito? Quem tem comandado a tua vida? A vida pelo Espírito. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, a quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, para você herdar o reino de Deus, tem que haver fé, arrependimento e confissão. Para você herdar o reino de Deus, você tem que sair da posição de criatura e se tornar filho. E para você se tornar filho, você precisa passar pelas águas do batismo. Fé, arrependimento e confissão. Fé em Jesus, arrependimento dos pecados, confissão dos pecados e confissão que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nesta tarde eu te chamo para fazer uma aliança com Deus, para fazer um pacto com Deus, para entregar a tua vida para o Senhor, para fazer uma conexão com Ele, porque o maior desejo de Deus é fazer com que você venha herdar a vida eterna. Mas para você herdar o reino de Deus e a vida eterna, é necessário que você seja instruído pelo Espírito, guiado pelo Espírito, porque biblicamente falando, a Bíblia diz que todos aqueles que são guiados e instruídos pelo Espírito é chamado de filho de Deus. Olha só, a respeito a vida pelo Espírito, eu quero aqui falar sobre o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos aos outros, invejando-nos aos outros. Então olha só, o Espírito traz a vida eterna. A carne
é corrupção. A carne traz para o ser humano a morte. Então, eu creio que esta tarde é uma tarde de autoanálise. E não deis lugar ao diabo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fossem selados para o dia da redenção. Coloca aí. E não entristeçais o Espírito Santo. Você consegue colocar no comentário? E não entristeçais o Espírito Santo. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada. E não vos embriagueis com um vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque nós sabemos que a bebedices, quando a pessoa passa a beber, quando ela passa a beber demais, ela se torna uma pessoa alcoólatra. E nós sabemos que a bebida, ela traz a destruição. E por isso que a Bíblia diz: não entristeçai o Espírito Santo, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Então, nós devemos, como diz a palavra aqui, olha só, no livro de Colossenses, capítulo 2, diz assim, ou melhor, livro de Colossenses, capítulo 3, versículo de número 1 ao 3, diz assim, portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Ou seja, aqui é algo que mostra todo o processo do crescimento. Antes crescei na graça e no conhecimento. A partir do momento que você tem uma aliança com Deus, um pacto com Deus, você passa pelas águas do batismo, você passa a ser instruído e guiado pelo Espírito Santo, você vai passar a ter uma mentalidade de Cristo. E você tendo uma mentalidade de Cristo, você vai buscar as coisas do alto. Por isso que nós estamos aqui para trazer o céu para a terra. E a Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Olha só o que a Bíblia também diz no livro de Colossenses capítulo 3, versículo de número 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, na vida, nós temos que obedecer. E existem pessoas que são desobedientes, teimosas, rebeldes. Tem pessoas que realmente querem viver a vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Tudo bem. Essas pessoas têm um livre-arbítrio. Só que elas não podem reclamar da lei da semeadura, porque tudo que planta, colhe. A lei da ação e reação. Por exemplo, se você trai, você é traído. Se você é infiel, você vai se deparar com infidelidade. Se você é corrupto, você vai se deparar com pessoas corruptas. Se você passa a perna em alguém, alguém vai passar a perna em você. Então, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então, a nossa luta diária, carne contra espírito, espírito contra carne. Mas Deus nos chamou para ser guiado pelo Espírito Santo. Olha o que diz no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo de número 2 em diante, diz assim: pois vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus.
Esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos obtenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Olha só, olha a renúncia, olha a disciplina, respeitando o tempo do Espírito Santo. Ao versículo 5 que diz: não no desejo da lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém oprima ou engane a seu irmão. O Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dizemos e testificamos. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Então, todas as vezes que a pessoa, ela deixa a carne tomar conta da vida dela, a carnalidade, os desejos carnais, e aí ela realmente cai na prostituição, na impureza, na lascívia, na orgia, já viu a questão de casais que fala de relacionamento aberto, casais que aceita realmente contato com outros casais, trocas de casais, orgia. Isso é abominável aos olhos de Deus. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então, o sexo, por exemplo, com animal, tudo isso realmente é abominável aos olhos de Deus. Tem seres humanos que têm realmente prazer sexual, ou faz o ato sexual com até mesmo animal, e tudo isso pode levar a pessoa para o inferno. Tudo isso pode levar a pessoa, se ela não se arrepender, se ela não confessar, pode levar a pessoa à destruição. Você está entendendo? Então, nós não somos escravos. Nós não nascemos para ser escravo. Nós não nascemos para ser preso espiritualmente. João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por mais que coça o ouvido de muitos, por mais que tenha pessoas que passam a odiar a verdade, passam a odiar a justiça, passam a odiar o homem de Deus, pode ter certeza e convicção que a verdade, ela vencerá a mentira, porque a mentira tem perna curta. Então diga não à lascívia, diga não à devassidão, diga não à sensualidade, diga não à luxúria, diga não à malícia, porque nós somos o quê? Nós somos o templo do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo? Você tem sido guiado pelo Espírito de Deus? Olha o que diz em Efésios capítulo 4, versículo de número 31. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Está dizendo, Deus, Ele não é Deus de confusão. A casa dividida não subsiste. Onde está a tua casa? Na rocha ou na areia?
Como está o ambiente da tua casa? Briga, discussão, discórdia? Como que está? Se tiver havendo briga, discórdia, discussão dentro da tua casa, levanta-se, se posicione e comece a dizer: quem manda na minha casa é o Senhor Jesus. Quem manda no ambiente da minha casa é os anjos poderosos de Deus. Quem manda na minha casa é o Todo-Poderoso Deus. A minha casa é um pedaço do céu. Então, quando você perceber que na tua casa está havendo discussão, discórdia, quando você perceber que o ambiente está pesado na tua casa, levanta-se, repreenda, expulsa e diga: a glória desta última casa será maior do que a primeira, e nesta casa haverá paz. Você tem que levantar com autoridade, dizendo que os demônios não têm poder sobre a tua casa, os espíritos imundos não têm poder sobre a tua casa, sobre a tua família, porque quem manda na tua casa, na tua família, é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso Deus, Criador do céu e da terra. Então, a minha pregação, a minha ministração nesta tarde é para que você seja cheio do Espírito, instruído pelo Espírito, guiado pelo Espírito. Que você seja a diferença nesta terra. Que você possa ser um astro. Quando falo astro, eu estou dizendo estrela. Quem foi a estrela da manhã foi Jesus. E você tem que ser como uma estrela de Deus na terra, luz, sal, no meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração corrompida. Você tem que ser uma voz profética, você tem que ser uma voz que diz a verdade, porque a verdade ela liberta. Oh, glória a Deus! Eu estou pregando a palavra, a verdade. E nós sabemos que ela vai na raiz. E se for necessário, Deus vai cortar o mal pela raiz. Se for necessário, Deus vai mexer na estrutura da tua casa. Deus vai mexer na raiz. Se for necessário, você estará nas mãos do oleiro como um barro. E você estando na mão do oleiro como um barro, ele vai te lapidar. Remanaquiaçu e candanébria. Ele vai te moldar. Remiante com imanda súpia. Porque muitas vezes nós achamos que está tudo bem, mas não está tudo bem não. Nós achamos que está tudo certo, mas não está tudo certo não. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E muitas vezes nós achamos que estamos debaixo da bênção. Aí nós vamos fazer uma autoanálise, vamos verificar, vamos fazer uma reflexão e percebemos que nós estamos debaixo da maldição. Porque há brecha, há legalidade. E Deus te chama, Deus te convida nesta tarde para ser reparador de brechas. Olha o que diz a palavra do Senhor. Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Olha aí. Será que há um poder aí dentro de você? Será que o Espírito de Deus está fluindo em você?
sua mente como está? Cauterizada ou consciente? Pastor, me diga o que é mente cauterizada. É que peca, que faz tudo errado e continua fazendo sempre a mesma coisa. Mente consciente é aquela que peca, mas pede perdão. Senhor, me perdoa. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha compaixão de mim, Pai. E aí a pessoa começa a citar aonde foi o erro dela. Aonde que ela caiu. Nós precisamos reconhecer. Nós precisamos falar do nosso pecado, que muitas vezes está escondido e oculto. Nós temos que falar com Jesus, que é o advogado fiel, que é o advogado, o defensor dos fracos. Por isso que a Bíblia diz, quando você pensa que você está fraco, você está forte. Mas você tem que olhar para a cruz, você tem que olhar para Jesus, você tem que olhar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela transforma, ela edifica, ela constrói. A palavra de Deus é como um martelo que quebra a pedra, é como um fogo. Ela pode chegar, ela pode entrar aonde muitas vezes o bisturi não entra. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E pelo que eu estou percebendo, a direção que Deus me deu nesta tarde é para que você se levante, se arrependa dos pecados, confesse para o Senhor, porque é tempo de conserto, é tempo de reconciliação, é tempo de mudança, é tempo de você voltar para a casa do Pai. O Pai está te esperando de braços abertos, porque você é uma dracma perdida. Você de repente é a ovelha, e o pastor está indo através desta live, atrás desta ovelha que se perdeu. Havia 100 ovelhas, e de repente estava na frente do pastor 99, uma se perdeu. E o pastor está indo atrás desta ovelha perdida. Ele está dizendo: ovelha, venha. Venha, ovelha, para que você não venha cair no buraco, para que você não venha cair na cisterna. Não permita que o inimigo venha destruir a tua casa. Não permita que o adversário venha destruir a tua família. E lembre-se, Jesus deixou de ensinamento para a minha vida e para você, que ele venceu o adversário, ele venceu o diabo, Satanás no deserto, através do Salmo 91. Jesus venceu através da palavra, porque ele é a própria palavra. E o que eu estou pregando é a palavra. Então, há tempo. Você ainda tem tempo. Você ainda tem a oportunidade de mudar. Saia da caverna. Saia. Não é para você permanecer na caverna. Um dia o Senhor falou para Elias: Elias, uma voz suave e serena, sai para fora, Elias, porque grande é a tua jornada, grande é a tua trajetória, Elias, na terra. E a Bíblia diz que foi uma voz serena, uma voz tranquila,
Porque Elias imaginou que Deus iria vir como um terremoto, como um vento, e Deus veio com uma voz serena. E nesta tarde Ele está te chamando para viver uma vida espiritual. Porque se você for realmente querer entender a Bíblia, a palavra de Deus, você vai realmente ter realmente esse entendimento que é sobre o sobrenatural. Porque como que pode, de repente, uma baleia engolir um homem e depois de 3 dias a baleia ela colocar o homem para fora na praia, na beira da praia? Como que pode? Como que pode? E por que será que Jonas ele foi engolido pela baleia? E a Bíblia vai dizer que a situação de Jonas, quando ele foi engolido pela baleia, foi como uma situação infernal, como se fosse o inferno. E tem pessoas que não têm obedecido à voz de Deus, que não têm dado ouvido para a palavra de Deus, e muitas vezes passa por uma situação aonde é uma situação até mesmo como se fosse o vale da sombra da morte. E Jonas não obedeceu a Deus. Ele quis fazer do jeito dele. Ele quis fazer da maneira dele. E por isso Jonas teve uma experiência dentro da barriga da baleia. E depois de ter passado por essa experiência, ele entendeu que ele tinha que pregar em Nínive. Então escuta. Não queira fazer a vontade da carne. Eu estou tremendo aqui. Eu estou tremendo aqui. Não queira deixar os desejos carnais tomar conta da tua vida. Escuta, a paixão é carnal. O amor é diferente da paixão. A paixão é, muitas das vezes, o desejo sexual. O desejo pelo corpo da pessoa. A paixão, ela dura em torno de 3 anos. E quantas pessoas que estão achando que é amor, mas é paixão. Deus está falando aqui. Vamos entender o que é amor? Já estou praticamente encerrando. O amor. Olha só sobre o amor. O que fala sobre o amor. 1 Coríntios capítulo 13. Versículo de número 4 ao 7 diz assim, ó. O amor é paciente, é benigno. O amor não inveja. Não se vangloria, não se soberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecia cessarão,
Havendo línguas desaparecerão, havendo ciência passará. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho, de maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor, mas o maior desses é o amor. Escuta, quantas não são as pessoas que têm perdido o casamento, o relacionamento por causa de aventura, por causa de paixão. Eu estou falando a verdade. Por causa da paixão. Quantos lares, quantas famílias foram destruídas, estão sendo destruídas por causa da paixão, desejos carnais. Escuta, você é o templo do Espírito Santo. Eu repito, você é o templo do Espírito Santo. Você não nasceu para comer qualquer coisa. Você não nasceu para comer comida estragada. Você não nasceu para ser escravo do pecado. Você nasceu para ser livre. E ser livre é de ir contramão ao mundo, às coisas mundanas. E eu quero falar aqui nesta tarde: se existe anjos do Senhor, existe demônios. Se existe céu, existe também inferno. E nós sabemos que muitas das vezes as pessoas podem nos chamar de ignorante, de quadrado, de fanático. Mas um dia aquele que veio, ele virá pela segunda vez. E a Bíblia diz que ele virá sobre as nuvens com grande poder e glória. Naquele dia ele vai separar aqueles que são dele. E a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu sinto a presença de Deus essa tarde. E você sabe que eu iniciei aqui falando sobre carne contra espírito, espírito contra carne. Eu falei sobre o templo do Espírito Santo, que nós somos veículo de Deus, tabernáculo de Deus, casa de Deus. Você não nasceu para ser cavalo de Satanás. O Espírito Santo de Deus habita em você. E é o Espírito Santo que tem que comandar a tua vida. Eu quero perguntar para alguém nesta tarde, alguém aqui, que quer reconciliar com o Senhor, que quer aceitar Ele como o único, suficiente Salvador da sua vida. Você vai colocar somente eu quero, eu desejo.
E se não existe ninguém aqui, nós estamos em 11 pessoas, 10 agora, você vai compartilhar esta live, e alguém através desta live vai reconciliar, alguém vai voltar para os caminhos de Jesus através desta live. Alguém vai entender que chegou um momento de conserto, de mudança, de transformação da água para o vinho. Alguém vai entender que vale a pena servir a Deus. Amém? Nesse momento eu quero estar dando a bênção pastoral, a bênção sacerdotal, pois eu tenho a certeza que Deus falou comigo e falou com você. E essas palavras são sementes. Elas não voltam vazia. Essas palavras vão na direção certa. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Todos digam amém. Amém? Então compartilhe esta live. Deus abençoe poderosamente a todos. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.